Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para mais um bloco de comentários sobre a Lei 13.165 de 2015, que alterou o processo eleitoral no final do ano de 2015. E olha só, como você bem sabe, a Lei 13.165 ela não se restringiu a alterar dispositivos da Lei 9.504/97. Ela alterou dispositivos do Código Eleitoral e também alterou vários dispositivos da Lei 9.096/95, que é a lei dos partidos políticos. E nós estamos falando, no momento, sobre algumas modificações que foram promovidas em relação àquela etapa de prestação de contas dos candidatos. Porque você bem sabe o seguinte, quando algum cidadão apresenta perante a Justiça Eleitoral um pedido de registro de candidatura, esse cidadão precisa apresentar os documentos que são exigidos em lei, lá na própria Lei 9.504/97. Se todos os documentos forem apresentados, aí sim, se for uma eleição municipal, o juiz eleitoral irá deferir o pedido de registro de candidatura. Entretanto, durante a campanha eleitoral, esse candidato ou pré-candidato, se ainda não teve o seu registro deferido, ele vai ter gastos. E como é que ele vai formalizar esses gastos que está possuindo durante a campanha eleitoral? Ele vai formalizar, a princípio, por meio de documentos físicos. Então, olha só, quando alguém se dispõe a disputar um cargo eletivo, esse alguém tem que saber que ele tem que registrar todos os recursos que está recebendo e, da mesma forma, registrar todos os gastos que está empenhando durante a campanha. E é por isso que, ao término da disputa do pleito, ele está obrigado a prestar contas perante a Justiça Eleitoral. Então, quando eu digo prestar contas, eu estou dizendo que esse candidato tem que dizer para a Justiça Eleitoral o que foi que ele recebeu de recursos durante a disputa do pleito eleitoral e onde e como ele gastou esses recursos. Isso é prestação de contas. Então, para que nós tenhamos uma campanha eleitoral em estrita conformidade com o princípio da lisura do pleito e em conformidade com o princípio da moralidade, esse candidato vai abrir uma conta bancária. E nessa conta bancária, o candidato vai depositar todos os recursos financeiros que serão gastos durante a disputa do pleito. Então vamos supor que o próprio candidato resolveu separar R$5.000 do seu patrimônio para investir na sua campanha eleitoral. Então ele vai ter que fazer um depósito de R$5.000 na conta bancária aberta especialmente para esse fim. Ah, mas eu, candidato, já tenho uma conta bancária há 20 anos. Não é essa conta bancária. Ele vai ter que abrir uma conta corrente bancária específica para disputar as eleições. Logo após o término das eleições, essa conta bancária vai ser encerrada. Então ela só tem esse propósito de registrar os lançamentos envolvendo a disputa do cargo eletivo. Então todo o valor que ele mesmo depositar, ou melhor, que ele mesmo decidir aplicar na campanha, esse candidato vai ter que depositar em conta corrente. E se forem doações de terceiro? Da mesma forma, esses terceiros terão que depositar esse recurso na conta corrente do candidato. E é claro, esses recursos têm que ser de origem identificada. Então não é qualquer tipo de depósito, tem que ser um depósito identificado. Porque se eu tenho lá 3 depósitos, um de 1.000, um de 5.000, um de 10.000 na conta do candidato, esse candidato tem que dizer para a Justiça Eleitoral quem é que depositou esses recursos. Por quê? Porque você já sabe, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver no nosso próximo encontro, que existe um limite máximo de doação que cada pessoa física pode fazer. Então, quando o candidato presta contas para a Justiça Eleitoral e diz, olha, Justiça Eleitoral, Coxinha me doou R$10.000 para a disputa das eleições. Então vamos ver se Coxinha poderia ter doado 10.000. Às vezes R$10.000 é um valor superior a 10% do faturamento da remuneração bruta dele no ano anterior.
Então ele só poderia ter doado 7 mil, doou 10 mil. Ele extrapolou o limite de doação. Então para isso é que serve a conta corrente bancária de campanha, para registrar todos os créditos, todas as receitas que o candidato está recebendo para investir durante a campanha eleitoral. E se ele tem que registrar todas as receitas, ele também tem que registrar todas as despesas, porque depois ele tem que demonstrar para a Justiça Eleitoral onde é que ele gastou esses recursos. Beleza? Mas vamos dar uma olhadinha no slide. Aí a questão é a seguinte, o slide está colocando aqui duas situações distintas. O artigo 22 ele não teve alteração. Olha o que diz o artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir uma conta bancária específica para registrar toda a movimentação financeira da campanha. Ótimo, é o que eu acabei de explicar. Vai disputar o cargo eletivo, tem que abrir uma conta bancária específica para registrar a movimentação de campanha. Ok, não houve modificação. Houve modificação sim, é no parágrafo 2º do artigo 22. Por quê? Olha o que dizia antes da Lei 13.165. O disposto deste artigo não se aplica aos casos de candidaturas para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária. Primeira hipótese. Segundo, bem como aos casos de candidatura para vereador em municípios com menos de 20 mil eleitores. Então essa segunda parte aqui, ela foi excluída, tá certo? Então hoje, quando é que o candidato se exime da abertura de conta bancária? Quando é que o candidato não precisa abrir uma conta bancária? Quando, lá no município onde ele está disputando um cargo eletivo, não existir agência ou posto de atendimento bancário. Não há. Então, se não há, como é que ele vai abrir? Tá certo? Aí sim, ele está dispensado. Não há mais qualquer outra hipótese. Lembrando o seguinte, apesar de não se exigir a abertura dessa conta bancária, o candidato pode abrir a conta bancária, não tem problema, tá? Às vezes ele tem outros meios de abrir uma conta bancária, uma cidade vizinha, por exemplo, só para fazer o registro, ele quer trazer em si uma eleição mais justa, uma eleição igualitária, isonômica, beleza. Então não tem problema, ele não é proibido de abrir uma conta bancária. Ah, professor, mas se por acaso não há no município nenhuma agência bancária, nenhum posto de atendimento, como é que ele vai prestar contas para a Justiça Eleitoral? Para ser mais claro, dificilmente nós vamos ter um município em que nós não tenhamos sequer um posto de atendimento bancário. Porque hoje, casa lotérica já é posto de atendimento bancário. Os Correios tem aquele Banco do Povo, que é conveniado com os Correios, né, que é de uma parceria dos Correios e Banco do Brasil, que também o Correio tem quase todos os municípios brasileiros. Então, dificilmente nós vamos ter um município onde não há um posto de atendimento bancário, pelo menos nem que seja um Banco do Povo, um Banco Popular. Mas, se isso acontecer, então os candidatos não estarão obrigados a abrir a conta corrente. E aí, como é que eles vão prestar contas? Por meio da documentação. Então, eles vão apresentar as documentações que comprovem esses gastos. E a Justiça Eleitoral vai analisar aquela documentação. E se surgir alguma suspeita em relação à documentação, alguma necessidade de diligência, essas diligências serão promovidas, com o objetivo de verificar se a documentação está toda correta. Mas é mais ou menos o seguinte, né? Vamos confiar no que os candidatos estão falando, porque nós não temos um meio de controlar efetivamente a origem e a destinação dos recursos nesse caso. Mas ainda bem que essas hipóteses são raríssimas de acontecer. Tudo certo? Então é isso aí. Muita atenção a esse artigo 22, parágrafo 2º, porque certamente ele vai ser cobrado nos concursos que estão para ser realizados da Justiça Eleitoral. Bons estudos para você e até a próxima. Tchauzinho.